Abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 10. João, capítulo 3, versos de 1 a 10. 1 João. Está no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse. Vai voltando e vai chegar em 1 João. Eu vou fazer a leitura. Eu peço que você acompanhe em sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Senhor, nós te pedimos, pelo Teu Espírito que ilumina a nossa mente, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento da Tua Palavra, aplique ela no nosso coração, para que nós andemos para o Teu inteiro agrado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quando você vai a uma floricultura, comprar ali, procurar uma planta bem bonita, né? Você vai ali, você compra aquela planta bem bonita, por exemplo, uma orquídea. Você compra aquela orquídea por causa da beleza, principalmente das suas flores, né? Você está ali, você quer uma, ou para você próprio, normalmente as mulheres, né, quando vão, compram para si, e os maridos, quando vão, tem que desembolsar aí para agradar as suas esposas. Compra aquela orquídea ou aquela outra flor bem bonita, justamente por causa da beleza daquela planta e em especial das suas flores, com o intuito de que essa beleza, quando ela for colocada ali naquela sala de estar, ela torne o ambiente mais harmonioso e mais bonito. A beleza da flor vai embelezar o ambiente. E com que objetivo? Para que você possa desfrutar daquela beleza e para que outras pessoas que ali estiverem com você também desfrutem daquela beleza naquele ambiente, né? E assim a gente pode dizer que a flor vai estar transmitindo encantamento, beleza, fascínio a todos os que estiverem
no ambiente, todos que ali adentraram. Quando as flores murcham, você continua cuidando da planta, com o objetivo de que venha uma nova florada e que seja tão bonita ou até mais bonita que a anterior. A gente, sempre que a gente compra uma flor, a gente tem esse objetivo, né? Ninguém colocaria, por exemplo, imagina que houvesse uma orquídea que ela tivesse uma flor bem grotesca e que ela exalasse um cheiro de chorume, sabe, um lixo orgânico, resto de comida, onde já está em decomposição, aquele caldo ali, aquele cheiro. Imagina que, eu estou falando isso, existe uma planta aí, acho que na Indonésia, ela bota uma flor bem grande que exala, dizem que exala um cheiro assim, e é justamente para atrair as moscas, é para que ela seja polinizada. Mas imagina, você jamais teria uma planta dessa na sua casa, né? E muito menos dentro da sala. Você quer a beleza, você quer aquele encantamento da beleza e daquele bom cheiro, daquele bom perfume. Nós sempre esperamos que as coisas elas se comportem conforme a natureza delas. Eu não vou comprar uma planta para botar, para enfeitar a minha casa, esperando que ela vá gerar alguma flor ou algum fruto que não seja conforme aquela natureza que eu sei que ela tem, que é de beleza e é de um bom odor, né? Um bom cheiro. Eu não vou comprar algo contrário. Eu não vou com o objetivo de encontrar algo que seja contrário ali à sua natureza. E se eu sei que a natureza daquela coisa não é agradável para aquela circunstância que eu quero, eu não vou adquirir, né? Então isso é com todos nós. E da mesma forma, os crentes no mundo, nós no mundo, estamos para, digamos assim, exalarmos o bom perfume de Cristo e transmitirmos e refletirmos a beleza de Cristo também. A beleza dele que está sobre nós e que está em nós, através do seu Espírito. Nós estamos no mundo para transmitir, para irradiar, para exalar toda essa beleza e esse bom perfume de Cristo. Isso porque há uma obra dele acontecendo na nossa vida. A gente viu nos últimos capítulos de João justamente isso, que há uma obra em andamento. Nós estamos sendo santificados, nós estamos andando na luz, e à medida que a gente vai andando na luz, a luz vai brilhando através de nós. O texto desta noite, o capítulo 3, nos chama a atenção justamente para isso. Eu quero meditar nele com a seguinte perspectiva em mente: os filhos de Deus devem viver para a glória de Deus. Os filhos de Deus devem viver para a glória de Deus. Colocando em outras palavras, os filhos de Deus manifestam a sua natureza de filhos, assim irradiando a beleza e o bom perfume do seu Pai. O capítulo anterior, na parte final aí que a gente viu semana passada, tratou acerca dos anticristos que já estão no mundo, aqueles que negam que Jesus é o Cristo, aqueles que negam que Jesus é aquele que veio de Deus, porque esses anticristos, esses gnósticos, falsos mestres, acreditavam que um homem material, não poderia ser ele próprio o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Então, muitos negavam assim a divindade de Jesus. E João tratou acerca disso e da necessidade da igreja permanecer em Cristo. Essa palavra se repete muito aí na parte final do capítulo 2. Permanecer. A importância, a necessidade de permanecer em Cristo, de permanecer na doutrina dos apóstolos, naquilo que nós ouvimos desde o início, o Evangelho que nos salvou, permanecer nele, permanecer caminhando nessa palavra. João tratou disso, para que nós não venhamos a sucumbir, para que nós não sejamos desviados. E aqui nesse texto, depois de tratar desses assuntos, ele termina aí, o versículo 29, ele diz assim, no versículo 29 do capítulo 2:
Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. É uma questão de novo nascimento. Aí ele irrompe aqui, nesse momento assim de, digamos assim, de contemplação, de jogar uma perspectiva na mente da igreja acerca das realidades eternas que nós desfrutamos. Ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Como se dissesse: olha, nós somos filhos, e ainda não aconteceu o que está para acontecer conosco. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João trabalha esse trecho da carta sob duas perspectivas. Primeiro, ele expõe a igreja, ou ele expõe a nós a nossa condição diante de Deus. O que é que nós somos? Filhos de Deus. E então ele aponta para o modo como nós devemos viver no mundo, né? Nós devemos viver com base nessa condição, nessa nova condição de filhos. Nós somos filhos, isso implica num modo de proceder nesse mundo que é um modo de filho de Deus. Então é justamente isso que ele aborda aqui. De início ele chama justamente a atenção aqui nos versos 1 e 2 para o fato de nós sermos filhos. E nós somos filhos em virtude do amor de Deus por nós. Nenhum de nós se torna filho. Eu quero ser filho de Deus, eu vou me fazer filho de Deus. Não. É por causa do amor, é resultado do amor de Deus por nós. Esse amor que nos adota como filhos. Nós somos adotados na família de Deus. Paulo usa essa linguagem, inclusive é uma linguagem muito comum no apóstolo Paulo, né? De filhos e daqueles que receberam a adoção de filhos. Nós somos aqueles que fomos adotados como filhos. E isso se deu na manifestação da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Foi através da obra de Jesus, ou da obra de Deus Pai, por meio de Deus Filho, e depois aplicada em nós, por Deus Espírito Santo, que nós fomos feitos filhos. Nós estávamos como ovelhas desgarradas, longe do pastor. Nós estávamos ali sem comunhão com Deus no pecado. E Deus nos amou ao ponto de dar o seu próprio Filho para morrer, se entregar em nosso lugar, e também para ressuscitar e assim garantir para nós essa ressurreição e toda a herança em seu reino como filhos, como família de Deus. Nós somos filhos por causa de Cristo, da sua vida e da sua obra. Por causa de Jesus, nós estamos numa relação restaurada com Deus. Nós estamos em aliança com o Pai. Nós somos conhecidos por Ele. E nós o conhecemos. Nós podemos dizer, nós desfrutamos da intimidade de Deus, né? Como diz o salmista, que a intimidade do Senhor é para os que o buscam, né? Mas podemos dizer, para os filhos que o buscam, para todos aqueles que vêm até Ele e que o invocam e que andam com Ele. Nós somos filhos, nós conhecemos o Senhor, somos conhecidos por Ele. E em razão disso, o mundo, e o mundo aqui é todo o restante de pessoas, todas as pessoas que vivem no mundo sem Deus, elas vivem para o pecado, elas vivem para satisfazer as suas cobiças, as suas concupiscências, elas vivem debaixo da ação do diabo, elas são filhas do diabo, como a palavra de Deus diz aqui. Por isso, o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece porque
nós somos filhos de Deus. Agora é interessante, né? O verso 2 diz que, ele diz assim, né? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, né? Nós já somos filhos. Deus nos conhece, nós o conhecemos, essa relação já está restaurada, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Toda a plenitude do que isso significa ainda não chegou. Esse máximo, esse ápice ainda não chegou. João diz que essa condição gloriosa final aguarda pela manifestação gloriosa de Jesus em sua volta, né? Ele diz, na parte final do verso 2, sabemos que quando Ele se manifestar, esse Ele é Jesus, quando Ele se manifestar, nós seremos, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso alguma vez? Quando Ele se manifestar, quando Jesus vier gloriosamente, eu não tenho certeza, eu não sei dizer, mas talvez João, quando escreveu o seu Evangelho e as suas cartas, ele já tivesse tido até a revelação de Apocalipse. Ele viu o Cordeiro glorioso. Ele teve isso em vida, né? Antes de morrer e estar com o Senhor. E um dia todos nós teremos, e um dia também todos nós teremos, da maneira plena que isso se dará, que é na volta de Cristo, quando Ele vier cheio de glória, cheio de poder com os seus santos anjos. Nós seremos manifestados com Ele em glória. Nós o veremos como Ele é. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É interessante, né? A visão de Deus, ela causa duas coisas conforme a palavra. Ou ela mata o pecador, né? Ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Moisés foi colocado numa fenda de uma rocha para que a glória de Deus passasse. Ele viu ali, né, por trás. Ou ela arrebenta com o pecador, ou nessa outra condição daqueles que são os filhos de Deus, quando nós estivermos diante dessa glória, nós seremos tornados semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Como que contemplar Jesus em sua glória transforma e restaura por completo o ser dos seus filhos. Ser como Cristo, é importante ressaltar, não diz respeito a adquirirmos a mesma natureza dele, ou seja, nos tornarmos deuses, nesse sentido assim, da nossa essência, deixarmos de ser criatura. Não, mas tem a ver com uma vida, uma humanidade completamente perfeita, assim como Jesus Cristo se tornou homem e homem perfeito, completamente santos, completamente puros, completamente gloriosos, nesse sentido de humanos plenos, tendo toda a plenitude daquilo que Deus estabeleceu para a humanidade. É essa a questão aqui. Então nós seremos perfeitos, como o nosso Senhor Jesus é perfeito. Agora, tendo tudo isso bem firme em nosso pensamento, irmãos, como é que deve ser o nosso proceder? Aí João prossegue, e é o restante aí do texto, né? Primeiro, os versos 3 a 6 e depois 7 a 10. É interessante que João trabalha aqui com um paralelo. No 3 a 6, ele diz algumas coisas, e no 7 ao 10 ele diz as mesmas coisas, acrescentando alguns detalhes, algumas questões a mais aí, né? Aprofundando o assunto. Os versos 3 a 6 ele diz:
e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Isso aqui já responde a pergunta, né? Como deve ser o nosso proceder no mundo quando a gente pensa nessa realidade de sermos filhos de Deus e de que um dia nós seremos cheios da sua plenitude, né? Desfrutaremos da sua glória, seremos como Ele é. Como que deve ser o nosso proceder? E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Ele está colocando a questão aqui em primeiro lugar do quem está em Cristo, quem permanece nele, quem é filho dele. Mostrando quem é filho de Deus, está em Cristo, permanece em Cristo, não vai viver no pecado. Porque quem vive assim não é filho, não permanece nele, não tem comunhão, não tem aliança, não tem parte com Deus. Na parte final, ele vai acrescentar um dado ainda mais, né? Ele vai agora falar mais detalhes acerca daquele que não tem parte com Deus. Quem não vive em Cristo, permanecendo em Cristo, na sua palavra, não tem parte com Deus. E quem não tem parte com Deus, ele diz aí nos versos 7 a 10, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. No verso 5 ele tinha dito que o Filho de Deus, né, que ele se manifestou para tirar os pecados. E agora ele acrescenta, ele se manifestou para destruir as obras do diabo, que é o pecado, que é nos levar ao pecado, que é fazer aquilo que ele faz desde o início. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E desde lá, o princípio, quando ele abandonou a adoração, a devoção a Deus, e ele assim se tornou pecador, ele passou a influenciar os homens ao pecado, começando lá por Eva, e assim ele tem feito. Ele vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, é uma realidade nova, é uma natureza nova, ele é nascido de Deus. Você compra uma orquídea porque ela coloca aquelas flores bonitas. É a natureza dela. Ela não vai colocar uma flor que cheira mal e que é feia. Quem é nascido de Deus não vive, digamos assim, fazendo feiuras, mas ele vive irradiando a beleza de Deus, a beleza de Cristo, exalando o bom perfume, a linguagem do apóstolo Paulo, exalando o bom perfume de Cristo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. O Espírito de Deus, que nos tirou do pecado e que nos regenerou de dentro para fora, nos torna filhos de Deus. Ora, esse não pode vir pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Justiça aqui não é meramente assim. Existe hoje uma expressão muito comum em nossos dias, ela não é bíblica, né? É politicamente correta e, portanto, é anticristã. A justiça social, né? Tem muita gente lutando por justiça social, cuidar das minorias. A palavra de Deus fala de justiça, sem adjetivos. Justiça é justiça, é fazer o que é certo. Só que aqui isso não é uma questão assim, sabe, ideológica.
de pessoas que se envolvem com a causa, como eu estou falando. E aí, às vezes, se acham assim, né? Os patronos do bem, da bondade, os detentores da bondade. Não. É a justiça no sentido daquele que nasceu de Deus, vivendo nesse mundo para a glória de Deus, conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus é justa. Se a gente anda nela, se a gente permanece em Cristo e anda na palavra, logo as nossas obras serão justas. Agora, o texto fala sobre aquele que é nascido de Deus e não vive pecando, e aquele que é filho do diabo e que vive no pecado. Aí você poderia me perguntar, mas pastor, e nós não pecamos? E agora? Somos todos filhos do diabo? O ponto aqui não é sobre quem não peca mais e quem peca ainda. Todos nós pecamos. Agora, a nova natureza, a natureza de Cristo, o Espírito Santo em nós, nos conduzirá para uma vida conforme essa nova natureza, uma vida em Cristo. Então, aquele que está em Cristo, e é interessante, João estava exortando uma igreja aqui, justamente porque ela era limitada, falha, pecadora. E ele falou nos capítulos anteriores, nós temos um advogado justo, Jesus o justo. Ele intercede continuamente por nós. Nós podemos recorrer a Ele se nós pecarmos. E se a gente disser que não tem pecado, a gente faz de Deus mentiroso. A gente mente e ainda, assim, não é que a gente torna Deus mentiroso. É como se a gente estivesse dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus diz que a gente peca. Né? Porque a própria palavra nos mostra que somos pecadores. Então o ponto não é, eu não peco mais. Agora, essa nova natureza que está que está nos fazendo como filhos de Deus andar na luz, ela se manifesta. E ela vai nos guiar a essa busca de pureza. Aquele que está em Cristo tem essa esperança como filho de Deus, de um dia ser revestido de imortalidade, de toda a glória, da humanidade perfeita. Contemplar o Senhor face a face, ver o Senhor e assim ser como Ele é. Eu falo isso com muito cuidado, assim, porque você imagina ver o Senhor e ser como Ele é, né? A gente pode acabar confundindo, não, o Senhor Deus, não é. Mas é uma coisa que a gente não consegue dimensionar hoje por causa da nossa condição de ainda termos o pecado em nós. Mas um dia tudo isso terá passado e nós podemos falar, nós seremos perfeitos como o Senhor Jesus é perfeito. Isso é um privilégio enorme, isso é graça, isso é o começo do capítulo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, esse amor sobre a nossa vida, a obra de Cristo, a obra do Espírito, nos colocando essa dimensão e essa expectativa, essa esperança, nos faz andar em novidade de vida, nos faz buscar uma vida em santidade na palavra. Então o cristão vai buscar isso, ele vai crescer nisso, faz parte dessa nova vida de filho, inclusive o arrependimento, faz parte do perdão para o irmão que ofende. Agora, e o filho do diabo? E aquele que é descrito aqui como que vive pecando? É justamente isso. É uma vida contínua no pecado, é deliberada. Ele não está nem aí para Deus. Ele pode até dizer que está. Ele pode até dizer assim, eu acredito em Deus. Mas na prática, não vive para Deus. Não é filho, não existe obra de Deus na vida. Então, é algo, inclusive, para nós, assim, para nós termos aquele cuidado de soldarmos o nosso coração, ou de, melhor ainda, nos colocar diante de Deus e clamar para que Ele faça isso. Mas, ao mesmo tempo, em reconhecendo a obra de Deus, agradecermos e clamarmos, suplicarmos para que essa obra prossiga e venha em toda a sua plenitude. Todo aquele que é nascido de Deus
nasceu de Deus, não vive na prática do pecado. Ele peca, porque ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então a gente ainda tem essa condição de luta. Mas aquele que não é nascido de Deus, não é que ele peca. A vida dele é pecado. É somente pecado. E para finalizar, como João, eu venho falando, João estava contrapondo os mestres gnósticos que diziam ter um conhecimento particular, secreto, especial de Deus. E ao mesmo tempo, a vida deles era uma vida imoral. Não havia amor de uns para com os outros. Eles viviam em adultério, em fornicação, em engano, em soberba, em enriquecimento ilícito. Eles usavam o discurso religioso, misturando um pouco de cristianismo para obter lucro e um monte de outras coisas. Então João está confrontando isso. Cuidado para vocês não embarcarem num discurso que diga: olha, você crê em Cristo, você confessou Ele com a sua boca, você crê nele com o seu coração, não basta. Eu tenho revelações de Deus que não foram dadas aos apóstolos e profetas. Se você não me ouvir, a sua vida está no enrascado. Agora imagine alguém que sabe falar, tem toda aquela retórica, num contexto onde as pessoas estavam suscetíveis a isso. Então, onde as pessoas vieram de práticas de mistério, de religiões de mistério, e de olhar para pessoas assim e se impressionar com elas. Então, João estava alertando nesse sentido. Se você crê em Cristo, se você permanece nele, se a vida de Deus está se manifestando em você, você é filho de Deus, você pratica a justiça. Então, ele estava ao mesmo tempo que exortando, acalentando a igreja. E ele termina com esse versículo 10, aqui esse trecho, dizendo: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, irmãos, que a nossa vida seja caracterizada por andar com o Senhor, por permanecer nele, por praticar a justiça, por amarmos uns aos outros. Nós não precisamos de outra coisa a não ser Cristo e a sua palavra, para nós crermos e andarmos nela. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor antes de terminar o nosso culto.